Olá, pessoal. Vamos ver agora alguns exercícios para fazer gráficos de equações, né? As equações são essas aqui, tem a equação do primeiro grau, do segundo grau, e a gente vai fazer no GeoGebra, essas equações aqui. Então, aqui eu vou limpar essa parte. E... Bom, ele limpou tudo aqui. Deixa eu mexer em algumas configurações para tirar esse tipo de malha. Vou deixar só essa malha principal aqui, que já é o suficiente. E o restante deixar automático. O primeiro gráfico que a gente vai fazer é esse aqui. 4x mais 5y igual a 40, né? 55. 4x mais 5y igual a 40. Se fosse fazer na mão, você ia precisar isolar o y com relação ao x. Então, fazer uma manipulação aqui. No computador, você pode escrever da mesma forma como está aqui, porque ele faz esse cálculo para a gente. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 4x, ele até já vai fazendo, né, enquanto eu vou digitando, mais 5y. Agora ele não fez porque eu incluí uma variável nova e aí ele falta informação, né? Ele tem que saber o quanto que eu vou igualar isso, igual a 40. Então ele fez aqui, ó, tá vendo? Eu tô dando um zoom out aqui. Então vejam, ó, se a gente fizesse na mão esse gráfico de 4x mais 5y igual a 40, a gente teria colocado alguns pontos, né? Então, você teria calculado, por exemplo, feito x igual a zero, obteria essa coordenada 0,8, né? O y daria 8. Se você tivesse colocado menos 1, deixa eu ver se ele mostra. Ó, o menos 1, é que aqui não está exato, né, no menos 1, mas acho que eu posso. Bom, se tivesse colocado aqui no menos 1, ele teria encontrado o valor de 8,8. Então, seria um outro ponto aqui. Então, você teria. É que na verdade, é o seguinte, deixa eu pedir para ele calcular a tabela de valores. Tabela de valores, é. Então, vamos supor, a gente teria calculado na mão do menos 3, do x menos 3, indo até o x mais 3, por exemplo, e indo de 1 em 1, que é esse passo. Então, o passo é quando você vai variar o x, indo de 1 em 1. Você dá um OK. Então, esses pontos que aparecem aqui são os pontos que a gente teria calculado na mão, certo? Vocês estão vendo aqui, né? Esses pontos aqui, ó. Esse aqui, menos 3, 10, 4. Esse menos 2, 9,6. Só que seria feito tudo isso na mão. Menos 1, 8,8. Às vezes até usando uma calculadora para fazer as contas. O 0,8. O 1,72. O 2,6,4 e o 3, x igual a 3, dando y 5,6, tá? São essas coordenadas dos pontos que teria calculado. Mas teria calculado na mão, o que é muito trabalhoso, porque, principalmente essa equação, vocês iam ver que ia dar valor aproximado, então ia ter que ficar aproximando e tal. Então, o que eu estou sugerindo é a gente fazer já direto no computador, porque o que importa tem a manipulação algébrica, que a gente já exercitou um pouco. Aqui eu quero mais focar na interpretação do gráfico, certo? Então, esse cálculo mais chato, mais mecânico, a gente põe e o computador faz. E a gente fica com a parte boa, que é a interpretação, olhar como é que a curva se comporta, entendeu? Então, essas são as tabelas de valores que o computador fez para a gente. Esse aqui já é a resposta do exercício 55, 4x mais 5y igual a 40. Daí ele tem umas funções aqui, vamos supor, se você tivesse que exportar essa figura, exportar imagem. Você clica no menu, exportar imagem,
Aí você salva a imagem, vai depender de onde você estiver, né? Eu vou pôr para copiar a imagem. Então ele copiou do jeitinho que está aparecendo para a gente. Então eu venho aqui e colar a imagem. Ó, ele colou com o zoom que eu dei, certo? Então se eu quisesse mudar o zoom, ver mais, por exemplo, ter essa visualização aqui, ó, que seria onde o gráfico corta o eixo X e o eixo Y. Então eu venho aqui no menuzinho. Esse, quando eu falo menu, é a parte superior esquerda, esses três tracinhos aqui em cima de álgebra. Aí você vem exportar imagem, copiar ou salvar, né, se você tiver no computador. Aí aqui eu colo a imagem. Ah, tá, só que ele manteve o zoom anterior. Eu achei que ele fosse pegar o zoom específico, né? É, tudo bem, tem um modo de fazer isso, de exportar só o zoom, mas você pode dar um print na tela também, né? Você pode dar um print e colar na parte com esse zoom que você quer, né? Então você tem, é o mesmo gráfico, é a mesma função, só que o de cima você está vendo um tipo de visualização e aqui outro tipo de visualização, certo? Isso assim, então eu estou exportando a imagem para cá para ficar no material, né, no PDF. O aplicativo é legal de se instalar porque você pode salvar as suas entradas, né, em um arquivo. Então, por exemplo, para ficar guardado, aqui não vai aparecer porque não estou no computador, mas você tem como salvar as suas entradas. Pode ser que aqui, eu não sei se aqui ele permite salvar, né? Pode ser que nessa versão aqui ele não esteja permitindo salvar. Mas ele tem o abrir. Eu acho que essa versão não permite salvar, mas no computador permite. Então, é legal instalar o aplicativo, né? Se tiver a oportunidade. Instala e você consegue salvar. Por exemplo, eu fiz esse gráfico, eu salvo num arquivo, daí eu limpo, faço outro e salvo, entendeu? Que nem se eu puser. Cadê o compartilhar? Compartilhar aqui. Compartilhar, então, esse compartilhar, isso. Esse aqui é o equivalente no tablet onde eu estou a salvar, né? Então eu ponho aqui em salvar arquivos, ele vai salvar aqui nesse GeoGebra. Então eu ponho salvar, tá? Salvei, salvei. Aí eu posso limpar, tá? Limpei, ele zerou aqui. Só a malha que ele podia estar deixando automático, para não ter que ficar mudando sempre, mas tudo bem. Aí, por exemplo, eu venho aqui, ó, vou ter que achar aqui GeoGebra. Então, eu já tenho um monte de arquivo aqui, porque eu fiz geometria. Aí eu venho e cliquei no arquivo, eu teria que exportar para o GeoGebra. É porque tablet não é tão intuitivo como computador, né? Que você clica, ele já abre, você tem que dar umas clicadas a mais para explicar aqui o que você quer fazer. Mas isso é por causa do sistema operacional. No computador é mais direto. Você deu 2 cliques lá, ele já abriu no aplicativo, né? É mais intuitivo. Mas de todo modo, tá aqui, ó. Eu abri o arquivo que eu tinha acabado de fazer, para não perder o arquivo que eu fiz. Aqui eu não vou ficar salvando sempre, porque eu estou só mostrando para vocês, mas eu quis só mostrar que dá para salvar.
Então esse primeiro exercício está feito aqui, certo? Alguma dúvida? Eu vou esperar ver mais exemplos para ter certeza. Aham. Certo, para ter certeza da dúvida, né? Para ter certeza que tem dúvida. Ó, a gente vai fazer o 56, 3x menos 5y igual a 30. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou copiar essa partezinha aqui, a gente vai fazer... Então, a gente vai fazer isso aqui. 3x menos 5y igual a 30. Você vem aqui, entrada, clica em entrada, coloca a equação. 3x menos 5y igual a 30. Pronto, ele já fez... Então, ele fez aqui a equação. Esses dois pontos, então, o ponto A... Eu coloquei aqui, né? Eu coloquei na... O que eu fiz? Eu cliquei em ferramentas, ponto, e aí eu só cliquei aonde a reta cruza o eixo X e cruza o eixo Y, só para destacar. E esse é o gráfico da equação. 3x menos 5y igual a 30. À esquerda você vê interseção, né? O ponto 10, 0 é onde a curva intercepta o eixo X, e o 0,-6 é onde essa reta intercepta o eixo Y. Que são os pontos A e B. Aí eu vou... Tem duas maneiras, né? Ou você põe exportar a imagem, cola lá, eu poderia fazer, ou eu dou um print. Eu acho que eu vou dar um print mesmo, e para poder manter essa visão, esse menu à esquerda aqui, que está com essa informação dos pontos de interseções, né? Alguma dúvida? Deu também um gráfico, uma reta linear, né? Porque a equação é do primeiro grau, que se você isolar aqui o y com relação a x, ó, o expoente x é 1. Então, é uma equação do primeiro grau, uma reta. Você poderia calcular na mão facilmente, sem ter que calcular todos aqueles valores intermediários. Se você calcular só esses dois pontos aqui, você também constrói essa reta, tá? Mas o problema é que você constrói essa reta, dá para observar, mas se você quiser mais preciso, você teria que fazer em escala o gráfico, né? Mas aqui a gente não vai fazer na mão, vai fazer no computador. Então, o importante é entender, né? Quem que são esses pontos A e B aqui. O ponto A tem y igual a 0, x igual a 10. Então, só vou reforçar aqui, ó. Então, o ponto a coordenada do ponto A, o x é 10, o y é 0. Que é esse aqui, ó, esses valores. E do ponto B tem x 0 e y menos 6, que é aquele ponto. Então, é outra equação do primeiro grau. A gente vai fazer agora a equação do segundo grau e depois 2 com o módulo, tá? Isso. Alguma dúvida aqui? Ó, o próximo é o 57. Professor, volta bem para mim terminar bem, por favor. Uhum.
Assim, voltei aqui. Pronto. Obrigado, professor. Ah, de nada. Certo. Alguém quer perguntar? Uma dúvida? O próximo, eu acho que eu já copiei, né? É, o 57. O próximo que a gente vai fazer é o 57. Que a gente vai digitar x² mais 4. Como aqui já está o y, se você quiser economizar tempo no GeoGebra, você pode digitar só x² mais 4, que ele já vai fazer y igual, tá? Nos outros eu digitei porque não tava, o y não estava explícito, né? Não estava isolado o y. Então é x² mais 4. Aí eu vou... Você poderia fazer o mesmo gráfico, mas eu vou limpar aqui para ver só aquele gráfico lá, tá? Então, você vai lá em entrada, coloca x, esse quadrado, mais 4. Ó, então, antes de colocar só o x², a parábola, o vértice da parábola está no ponto 0, 0. Na hora que coloca, se fosse menos 4, ela ia descer 4 unidades. Mas o exercício pede mais 4. Então, eu vou apagar o menos 4 e colocar mais 4. Mais 4. E aqui, pronto, aqui está a parábola. Eu vou emendar com o gráfico y, que é o exercício próximo, que é 3 menos x². Porque aí, como os dois são parábolas, é legal ter os dois juntos aqui. Então, esse outro exercício é 3 menos x². 3 menos x². Pronto. Aí aqui, ó, ficam essas duas parábolas. Veja que eu acho que eu ativei aqui as configurações de... Ou ele fez isso automaticamente, né? Ele destacou, agora ele já sumiu. Era só, não. Se você selecionar, é assim, ó. Se você selecionar a parábola, ele coloca os pontos importantes. Nesse caso, o 4 é o vértice da parábola. E não tem raiz real, essa parábola laranja que está desse primeiro exercício, que é o x² mais 4. Não tem raiz, então ele só destacou um ponto importante, que é o vértice. O que o vértice da parábola faz? Alguém quer falar aqui? É o ponto onde x e y se encontram, professor? Ou não tem nada a ver? Deixa O eu vértice, pensar. né, que você está falando? Isso, o vértice, que é esse pontinho que está cortando o y, Eu já estudei isso, y mas não igual a lembro mais, 4. não. Não lembro mais direito, assim. Porque Sim, tem até porque aquela tem... questão de também ponto máximo, ponto mínimo da parábola, né? E o vértice é Isso. justamente esse ponto. Agora, Esse tem uma ponto... ideia por trás que eu não me lembro. É máximo ou mínimo esse ponto, já que você mencionou, da parábola que eu selecionei, que é a laranja. Como é que a gente interpretaria? Você lembrou bem, tem um ponto, ele pode ser, ora o vértice pode ser o ponto máximo, ora o ponto mínimo. Nesse laranja, ele é o máximo ou o mínimo No da laranja parábola? é o mínimo. É o mínimo, perfeito. Ó, só olhando, mesmo você não lembrando, mas você lembrou de uma coisa importante, que é o ponto máximo ou mínimo. Só lembrando dessa questão de ponto máximo ou mínimo e interpretando, você foi capaz mesmo, não lembrando, de falar corretamente, que é o ponto mínimo, porque todos os outros pontos têm y maior que 4.
Então, esse vértice é mínimo. O que está em azul, o vértice é máximo, porque os pontos são menores. E daí, Fabiana, o que são esses pontos, esses outros dois pontos da parábola azul? Como é que é, professor? Na parábola azul, esse ponto menos 2, perto do menos 2, e o, quer ver, esses outros pontos aqui, ó, que está perto do menos 2 e perto do mais 2 na reta X, no eixo X, o que são esses pontos? O que são? Eles têm um nome, né, esses pontos aqui, porque quando eu selecionei essa parábola, o GeoGebra já automaticamente selecionou 3 pontos importantes, que são pontos que têm nomes. O vértice, que a gente já falou sobre, que é o 3, e depois tem esses outros 2 pontos que ele selecionou para a parábola azul. Ah, E aí, tá. esses pontos têm um nome, ou se não lembrar do nome, mas lembrar mais ou menos quem são eles. Ai, professor, eu acho que eu não lembro. Deixa eu pensar. O 2 e o menos 2, né? Exatamente eles aí que a parábola tá É, é, marcando, né? mas é perto deles, não é exatamente o X, não é exatamente menos 2, ele é Ah, tá. Tá acima menor, de outro valor é ali maior. perto, né? Uhum. É um valor próximo aqui. Ah, não lembro, não. Então, mas o que Sim. ó, as coordenadas que eles têm, quer ver? Eles meio que determinam o valor. Não, mas não é nem isso, porque X assume valores maiores aí, no caso. Então, eu selecionei para ficar mais fácil de olhar, né? O azul tá aqui como ponto B e C. O ponto B tem X 1,73. Y Então, o que zero. eles têm? Y0. O C, que é simétrico, tem X menos 1,73 e Y0. O que eles têm em comum? Y igual a zero? Y igual a zero. Quando a gente faz Y igual a zero, o que a gente está calculando na equação? A raiz. As raízes, isso. A raiz ou as raízes. Aqui a equação do segundo grau tem duas raízes. É, as Mesmo que raízes. as raízes fossem. Mesmo que as raízes fossem iguais, a gente fala. Tem um termo, um jargão que fala degeneradas. Mas é um jargão mais avançado, assim, que acaba que não é usado aqui. Ou raízes iguais, mas mesmo assim são duas raízes, só que as raízes são iguais. Quando é o caso de serem iguais, tá? Aqui não é. Aqui é o caso, elas são diferentes. Então, o nome desses pontos são raízes. Então, ele tinha destacado o vértice. Ó, selecionei de novo aqui. Ele destacou o ponto, que é o vértice. Deixa eu colocar especificamente o ponto. Não acredito. Eu tô rindo de mim mesma aqui, porque eu não lembrei. Não, pois é, mas não, Socorro. você não lembrou o nome, mas pelo raciocínio você conseguiu deduzir, entendeu? E perfeito. Eu vou tirar um print. Então, a Fabiana ou demais, se tiverem dúvida ou quiserem falar, eu vou. Então, esse aqui, ó, eu vou só dar uma organizada aqui. É o 57 e o 58. Professor, tem uma pergunta. Que nesse caso aí, as Uhum. raízes, elas são iguais, só que opostas, né? Uma deu... Ah, não é o 2 exatamente. Mas se fosse o 2, né? Foi mais 2 e menos 2. E é um caso específico que isso acontece, né? Porque nem sempre dá esse valor igual. Esse valor oposto. Simétrico, né? É, Você fala simétrico. assim, porque. Está. Então, a Fabiana está perguntando por que está simétrico com relação ao zero? Ou seja, um lado está 1,33, o outro está exatamente o mesmo valor, só que negativo. É, ele dá. Deixa eu ver se antes de responder. Deixa eu até já te distribuir os autocolantes. Assim, dois colantes para você. Mas então, alguém quer
responder essa pergunta, por que que... Olha, vamos lá aqui, vamos ganhar colante, porque senão a Fabiana acaba com os colantes aqui. E... Por que... a Fabiana fez uma pergunta, por que que perguntou mais ou menos assim, por que que é simétrico? Então, o que que vai acontecer para não ser simétrico, né? O que que você faria? Ou como a gente modificaria essa parábola em azul para que não fosse simétrico? Então, essa é a vantagem do computador. A gente pode, em poucos segundos, entender isso, sem ter que ficar fazendo na mão. Só uma observação aqui, ó. Vocês devem ter notado, aqui ele está calculando f de x. A gente chama de y, o que ele está chamando de f de x, ou g de x, tá? É porque o f é uma função, o g é outra. Mas é só para a terminologia, como a gente não está usando tanto agora a terminologia de função, a gente estava chamando de y igual a essa equação e y igual a essa, né? Mas são equações diferentes, por isso que ele chama de funções diferentes. Só um detalhe. Vou voltar, então. Então, assim, só para lembrar, ó, esse gráfico que está em vermelho é o y igual x quadrado mais 4, que tem esse ponto aqui de vértice, e o que está em azul é a parábola. E eu vou colocar um abuso de notação, tá? Chamar o y de y, eu poderia chamar de y', tá? Mas eu vou fazer um abuso de notação porque, no contexto, dá para entender o que a gente está fazendo. É a equação 3 menos x quadrado. Tá? Então, eu já pus as duas, que fica bem legal de olhar, né? Uma tem concavidade para cima, outra com concavidade para baixo. Essa não tem raiz real, a de cima, a de baixo tem as raízes reais. São essas aqui, esses valores. E agora eu vou voltar para o GeoGebra para a gente fazer uma modificação de forma a pegar um caso que a gente... Qual parábola a gente colocaria aqui? Então, quem quiser responder também enquanto eu estou fazendo, pode falar. Que parábola que a gente coloca aqui para ficar... Só que parecida com essa. Deixa eu duplicar, então. Eu dupliquei essa. Parecida com essa, mas o que eu coloco aqui para não ficar simétrico? O que eu poderia fazer aqui para que não ficasse mais simétrica a parábola? Então, eu vou dar uma dica. Se eu mudar esse 3 para 6, ó, ficou... tá simétrica ainda. Então, não é esse número. Então, esse número não é o número que a gente vai mudar, porque ela continuou simétrica. Se aqui eu mudasse também a multiplicação, ó, o que você está multiplicando? Estou multiplicando... Vamos dar um zoom aqui, ó. Então, estava 3, certo? Estava 3. Não, desculpa, estava 1, né? Então, assim, se tiver 1, ó, ele vai até sumir. Ó, sumiu. Porque essa reta essa parábola está aparecendo. Se você multiplicar por 2, ele vai achatar a parábola. Se você aumentar, então multiplicar por 5, ele vai achatar mais. Só que continua simétrica. Então, o termo isolado, que não tem nenhum x, ele mudou, ó, se ao invés de 3 aqui, vamos aumentar para 6, ele fez ela ficar mais alta a parábola, que não está dando nem para ver não, pus 36, né? Ó, ele faz a parábola ficar mais alta. Então, se eu mudar para 5, ou para 4, 3, ó, ele está ficando mais baixa a parábola. Por exemplo, 3,5, ó, ele vai ficando... Só que continua simétrico. Então, aqui também não é o termo que a gente vai mudar, não está mudando a simetria da parábola. Eu pus a parecida com a original, só para a gente... Então, o que a gente teria que fazer? A gente teria que somar ou subtrair um x. Na hora que você... Ó, eu somei x, já
foi deslocada. Essa parábola que está em cinza, ela se deslocou. Então, vamos ver quais são as raízes. Vou colocar esses 2 pontos aqui, e lá em álgebra, porque na hora que você coloca na mão os pontos, ele já está entendendo que é ele é preciso, ele já entende que eu quero a raiz, então ele já pôs certinho no zero, tá? Independente da precisão de onde eu cliquei, ele já entende que é um ponto especial e já vai para ele. Então, deixa eu passar para lá, para eu... Isso aqui foi só algo a mais aqui, que não foi pedido no exercício. Porque agora, notem que as raízes dessa... Então, essa parábola que está cinza, esse H aqui, ó. Então, eu vou colocar... Aqui, ó, eu vou colocar essa função aqui, essa equação é 3 menos x² mais x. Quais são as raízes da parábola? É esse valor. Então, para essa equação, o x menos 1,3 e x 2,3 são as raízes. Não ficou simétrico. O que alterou a simetria? Foi a inclusão do x. Então, esse carinha aqui é que tirou a simetria da parábola. Perfeito. Mas vejam se vocês acham perfeito também ou não, né? Se tem dúvida. Professor, pensando na forma algébrica, esse x aí seria no caso, tem um multiplicando, seria o b da equação ou não? Isso. Do jeito que a gente... É porque, do jeito... Deixa eu terminar meu lembretezinho aqui de ensino médio. Eu lembro que quando eu estudei isso, tinha um macetezinho que eles chamam, que, tipo, pensar numa formiga. Se lá no topo a formiga tivesse, tipo, linha reta, parece que B era igual a zero. E se a gente fosse subir para chegar no topo, a formiga ainda estivesse subindo, como é o caso desse verde, ela ainda está meio que subindo. Quando ela corta o Y lá, né? Ela não está exatamente em pezinha como no gráfico azul. Entendeu? Ela ainda está meio que subindo. Aí parece que B seria maior que zero. E se no caso ela estivesse descendo, aí B seria menor que zero. Se eu não me engano, era isso. Aí agora me fez pensar nisso, esse gráfico. Ah, entendi. Tudo a ver com B, então. Eu acho que é o B ou é o C, sei lá, nem lembro. Mas eu nunca gostei desse negócio de B, de A, B e C. Porque, criou uma confusão na cabeça, que não vai como. Não, mas ó, quer ver? Deixa eu aumentar mais uma. Eu vou reescrever esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico que a gente está vendo. É o y é 3 menos x² mais x. Ocorre que, normalmente a gente escreve, primeiro, então vai escrever assim, y igual, primeiro o que está multiplicando o termo com x², depois o termo com o x, depois o termo que está sozinho. Por que a gente faz isso? Só para poder identificar que o a, que é quem multiplica o x², aqui é menos 1, o b, que é quem multiplica o x, é 1, e o C é quem está sozinho aqui, 3. Então, quem é assim, A, B e C, são os
os números que estão multiplicando o x quadrado, o x e quem está sozinho. Então, aqui, ó, e dessa forma aqui, para essa equação, o a é menos 1, o b é 1, o c é 3. O a menos 1 faz com que o gráfico, a parábola seja virada para baixo. O c igual a 3 é onde a parábola cruza o eixo y. Então, pode ver aqui, ó, onde essa parábola cruza o y é no ponto 3, que é o próprio c. Ó, esse aqui é o c, isso, tanto para uma parábola ou para outra, tá? É que na azul coincidiu do c ser o próprio vértice também. Eu estou chamando de cinza, já não, o vértice é outro. O vértice está mais ou menos aqui. Certo, aí o que, tentando fazer um paralelo aqui com a historinha da formiga, que a Fabiana falou, se a formiga estiver no do topo, então é o vértice. Nesse caso, é o ponto máximo. Se fosse a outra parábola aqui, e ela estivesse aqui bem embaixo, é o mínimo. Se a formiga estivesse caminhando assim. Mas pegando essa parábola, se qualquer ponto aqui ela ainda puder subir, estiver subindo, então não é o vértice ainda, né? Agora, essa parte que você falou de depender do B, eu não estou conseguindo fazer essa correspondência, porque o B é fixo, né? Por exemplo, você fixou o B, você fixa a parábola. Agora, se você quiser variar as parábolas, daí a gente faria... Deixa eu dar uma limpada aqui, né? A gente faria isso, quer ver? Deixa eu pegar essa equação aqui, duplicar, e ao invés de x, vamos colocar 2x. Então, virou uma parábola. Vamos mudar a cor, né? Então, do cinza, ela veio para esse violeta aqui, é outro B. Então, numa parábola azul, que a formiga estava no topo, ao aumentar o B, virou a cinza, ao aumentar mais o B, virou a violeta. Aí tem um pouco mais eu entendo um pouco melhor a historinha da formiga. Só que lembrando assim, que varia as parábolas. Cada parábola tem o A fixo, o B fixo e o C fixo. Qualquer alteração que você fizer aqui, e o restante é variável, né? O x elevado a 2, x elevado a 1, e tem um x elevado a 0 escondido aqui, que dá 1. Ele está aqui escondido, x elevado a 0. Dá 1, a gente não escreve. Então, só para dizer que alterou esses valores, altera a palavra. É outra parábola. Professor, coloca aí no lugar de mais 2x o menos 2x, só para a gente ver se vai ser formiguinha descendo. Ah, tá certo. Perfeito. É porque eu não Menos lembro 2x. exatamente qual era o termo. Mas eu acho que Faz era sentido que você fala menos, né? É isso. Isso, coloquei menos. Exatamente. Peraí, vamos deixar aqui também. Certo, então ficou aqui, ó. Então, bom, então ponto A. Certo, ponto A. Para essa parábola, deixa eu apagar algumas parábolas aqui. Eu vou apagar essa. Pronto, vou deixar essas 3 só. Mas vamos alterar a cor dela. Vermelha. Colocar uma cor diferente, né? Verde. Pronto. Vou tirar isso aqui e dar um zoom. Pronto. Então, eu acho assim, eu acho que... deixa eu só levar para lá, para eu poder apontar, senão...
No GeoGebra não tem um laser. Então, Fabiana, você está dizendo assim, se a gente fixar o ponto aqui, para a parábola vermelha, vamos começar da direita para a esquerda, para a parábola vermelha, a formiguinha está subindo. Se você diminuir o B, vamos supor, diminuir o B para 0, a formiga parou no topo. Se você diminuir o B mais para negativo, a formiguinha está descendo. É mais ou menos isso que você falou? Sim, é porque no caso, Nessa linha, né? Quando o B é igual a 0, o vértice está justamente sobre o eixo Y, né? Eu lembro que tem alguma coisa a ver, mas não estou sabendo explicar mais não. Mas para a próxima aula eu vou tentar relembrar um pouco isso para eu me expressar melhor. Porque no caso aí, ó, quando o B é 0, o vértice está justamente no eixo Y, né? Sobre o eixo Y. E nos outros casos isso não acontece. Mas como qualquer Não, coisa magnífico. matemática, tem uma teoria aí por trás, só que eu não estou me recordando, não. Não, perfeito. Excelente esse comentário, porque você ganhou até 3 colantes aqui, ó. Porque é muito avançado essa análise, né, que você trouxe, e é bem interessante, porque aqui a gente variou o B. Então, se você diminuir o B, numa parábola que ela tá subindo, ela vai chegar no topo e diminuir mais ainda, ela vai estar descendo. E eu acredito que seja mais ou menos nessa linha. Perfeito. A gente fez... Deixa eu fazer o de módulo para a gente finalizar. Até finaliza esse assunto aqui. Aqui é bem legal. Eu vou fazer esses dois juntos porque são parecidos. Quer dizer que, na verdade, ele mudou o sinal. Mas a gente pode fazer um sem mudar o sinal. Para ficar também... Vamos fazer 3, na verdade. Eu quero fazer o outro que eu estou incluindo aqui, seria o y igual a módulo de x menos 1, tá? Só para ele ficar um pouquinho parecido com esse aqui. Então, certo. Aí eu vou limpar a tela. E o primeiro vai ser o módulo de x, e fora do módulo vai ter... O módulo de x é esse que está aparecendo na tela. Fora do módulo menos 1, ele vai só deslocar para baixo, mas está feito aqui. Se a gente fizer agora que seja módulo de x menos 1, já acontece uma coisa... Ele deixa de ser simétrico com relação ao eixo y. Ele continua sendo simétrico com relação a y, a x igual a 1, a reta x igual a 1, que se quiser a gente pode até colocar aqui a reta. Depois, se estiver atrapalhando, eu tiro ela. X igual a 1, então essa curva azul, ela é simétrica com relação à reta x igual a 1. A vermelha, a laranja, ela é simétrica com relação à reta x igual a 0, que é mesmo que dizer ao eixo y. Só que, então, o módulo estando só no x, ou estando o menos 1 estando fora do módulo, ou dentro do módulo, muda essa questão da simetria, da reta que era simétrica. Mas o outro que ele pediu é o módulo do x mais 1. Que vai tá em verde. Então, ele fez a mesma coisa do G. Então, o H aqui, ele fez a mesma coisa do G, só que foi o verde, que é o H, foi para a esquerda, o azul, que é o G, foi para a direita, com relação ao laranja, que é o F, tá? É muita coisa aqui, mas vale a pena deixar tudo no mesmo gráfico. E vamos colocar um outro. O que vocês acham? Dá para deduzir usando lógica. Antes de eu colocar, se eu colocar o mais 1 fora do módulo, então ficaria assim, eu não vou escrever aqui, senão ele já vai fazer para mim, mas
Por isso que eu vou só falar. Se fizer módulo de x e esse mais um fora do módulo, o que você acha que acontece baseado nessas três situações aqui? Quem falar certo ganha 5 colantes, porque a pergunta é Professor, eu difícil. não tô enxergando. Eu tô enxergando, mas eu não sei descrever. Uhum. Sabe o V que é formado pela linha roxa e pela linha verde? Ali no ponto 1. Peraí, mas o ponto 1 você tem que falar se é x igual a 1 ou se é y igual a 1. Y igual a 1. Você tem que falar. O ponto Na verdade, assim, se Y1. você. Não, na verdade, se você for definir um ponto, você tem que definir o x e o y, né? Tá, o Então são ponto dois Y1, números. X0. X, então 0. Peraí, 0, 1. Sei. Aqui, ó. Isso, Esse, esse esse, esse ponto do aí. meio aqui. Ele vai Isso. formar um V partindo desse ponto. Tá. Então, entendi. Esse ponto 1, esse ponto 01, ele vai ser o vértice do V, né? Isso. Bom, vamos ver se é isso. Vamos ver se é isso. E como que você pensou nisso? Você sabe dizer, não? É porque no primeiro, quando tava menos um fora, ele só desceu uma casa. Ele desceu menos um. Então, se você colocar mais um fora, ele vai subir uma casa. Ah, interessante. Eu Eu diria que é pensei isso assim. sim. Perfeito. Eu diria que é isso que vai acontecer. Mas vamos mais. Agora é a hora. Eu coloco digital 1. Ok, peraí. Vamos por outra cor aqui, né? Tá, pus marrom. Eu acho que perfeito, tá? É excelente, é isso mesmo. Eu acho que alguns pode ser que. Não, acho que estão todos aqui. Ó, é exatamente isso que acontece, tá? Que o Vitor falou. Porque a lógica é essa, ó. Então, como a gente colocou o menos um fora, ele. Cadê? Ó, o laranja é o F, que tem o menos um fora. O roxo, que é esse aqui, ele tem o menos um dentro. O verde, ele tem o mais um dentro. E o marrom, ele tem o mais um fora. Peraí, deixa eu. Com isso que eu falei, não dá muito para enxergar, mas o ponto é o seguinte: ó, o laranja, vamos pegar só o laranja e o marrom. O laranja é esse aqui, em que tá o menos um fora. Isso. Porque, assim, comparado com o só módulo de x, que o V estava. Deixa eu fazer, não sei se vai. Ó, comparado com o vermelho. Deixa eu tirar um print agora, que aí eu vou ficar mais fácil de explicar lá. Ó, então, esse aqui já tem vários módulos, tá? Então, veja que coisa rica, né? Se não fosse computador, jamais a gente. Jamais não, né? Mas daria mais trabalho para fazer essa análise. Ó, aqui, ó, com laser. Então, vamos pegar esse V que está vermelho. É o módulo de X, é o Q aqui, é só o módulo de X. Então, o raciocínio do Victor foi que quando você fez o laranja, que é o F, ou seja, você subtraiu um, esse V veio para baixo. Só veio para baixo, ó. Ele veio para baixo, que é o laranja aqui, tá? E aí ele falou assim: bom, se você tem um V, subtrai um, vem para baixo, se você somar um, vai para cima. Que é exatamente o que aconteceu. E você quer escolher, Vitor, ou eu escolho para você? Pode ficar à vontade. Professor, eu queria o cacto. Ótimo. Eu vou te dar. Você tem 5. Nossa. Você tem. É muito. É Peraí, esse muito. cacto aqui é muito, mas assim, em época de Olimpíadas é bom você. A gente. É É, verdade, a gente tá em época de Olimpíada. Eu tinha é, até esquecido. Peraí que eu me perdi aqui. Ó,
Ah, sim, aqui. Então, esses dois cactos você quer ou Aham. só um? Os dois Ah, os cactos, a dois. laranja. A laranja ou limão, não sei. É, parece a laranja, eu acho. Não parece laranja, vai estar com cor de limão. Mas pode ser o... Hum, É, e pode ser duas dessas flores. Qualquer uma delas. tá, eu vou escolher aqui para você, então. Perfeito. Então, finalizando aqui com... Então, as medalhas de hoje vão para Fabiane e Vitor, ok? Criam uma nova categoria, que é medalha. Estou colocando só inicial porque não tá repetindo, né? Assim, V dá para saber que é Vitor. Excelente resposta, Vitor. Perfeito. Ó, esse aqui tá. Bom, pela cor aqui dá para saber, né? Mas com relação à resposta do exercício, o P, esse é o P de X, que é o módulo de X mais um. Depois tem o G, que é esse aqui, que é o módulo de x menos um, que esses a gente inventou, né? Depois tem o módulo de x, que é o vermelho. O vermelho é o Q de x, que é só módulo de x. Depois a gente tem o laranja, que é... Não, é laranja... Ah, sim, é o F. É esse aqui, ó. F de x, que é o módulo de x menos um. Depois o vermelho já foi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tá faltando o verde, que é esse aqui, que é o H de x igual ao módulo de x mais um. Bom, é o seguinte, é possível que vocês precisem, então, rever, né, para poder... Porque foi muita informação aqui. Aqui entrou um monte de vários gráficos, mas é legal. Essa reta aqui que eu coloquei em cinza, é um cinza escuro, é a reta y, desculpa, x igual a 1, certo? Eu coloquei só para dizer que essa reta x igual a 1, que esse gráfico aqui, módulo de x menos 1, ele é simétrico com relação... Então, deixa eu anotar isso. Só para ficar... g de x é simétrico com relação a, com crase, reta, x igual a 1. É reta, tá? Porque se fala x igual a 1 não é ponto mais. Ele seria ponto se fosse uma dimensão só. Como aqui está no plano, você fala x igual a 1, você está querendo dizer que é uma reta. E é isso. Alguém quer perguntar? E aí, com isso, a gente finaliza os exercícios desse módulo. Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Assim, deixa eu parar a gravação.